pra gente como é que entrou a fisioterapia na tua vida e o esporte. Na verdade, Diego, muitas pessoas, até no meu Instagram, elas às vezes mandam mensagens dizendo que criticam, né, o fato de eu falar como se fosse fácil, vindo da origem que eu venho, né, vindo de família rica. Algumas pessoas desconhecem que eu já, inclusive, morei na rua, né? Eu já morei durante uns 7 a 8 meses, efetivamente, na rua. Como menino de rua mesmo, né? Literalmente passava dias sem poder tomar banho, sem comer, inclusive. Me escondendo de chuva, me escondendo de sol, dia a dia morando na rua, literalmente. Então as pessoas não sabem, mas eu não uso isso como vítima. Lá no meu Instagram eu contei essa história mais ou menos, porque eu até, para não parecer uma história clichê, uma questão de usar isso como uma história clichê, que se vitimar. Eu, na verdade, sou muito feliz por ter passado por isso, agradeço a Deus todo dia, porque me fez forte, me fez valente para eu realmente correr atrás das minhas vontades, né? E eu tinha um desejo enorme de ser oficial do Exército naquela época, eu garoto ainda. Fui para um colégio interno, em Espírito Santo, Colatina, com a minha própria vontade. Fui para um colégio interno, apanhava igual boi ladrão, apanhava todo dia, de manhã, de tarde, de noite, trabalhava na plantação de arroz, não podia deixar o arroz cair com um balaio de arroz, eu pequenininho, magrinho. Caramba. Sou pequenininho até hoje, né? Nem cresci. E magrinho também. E aí o que acontece, cara? Eu usei isso em meu benefício, entendeu? Eu estudei muito, era um colégio que forçava muito o ensino. Cheguei no Rio de Janeiro com 15 anos, né? Logo que minha mãe morreu, Diego, eu tô atropelando a história, eu tenho tempo pra contar, é melhor. Porque eu tô tão acostumado a resumir, porque a história é longa. Não, hoje né? você tem tempo à vontade. Pois é. Em 1985, dia 15 de setembro de 85, a minha mãe faleceu. Ela já vinha doente de câncer. E o meu pai, eu entendo o lado dele, ele via o sofrimento da minha mãe, foi honesto com a minha mãe até a morte da minha mãe. E logo depois da morte da minha mãe, ele se casou com outra mulher. E eu, de posse de uma outra pessoa dentro da minha casa, eu também não... Era uma criança, né? Tinha 10 anos de idade. Não entendia aquilo, imagina, era minha mãe ali dentro de casa, de repente tinha uma outra mulher mandando. Tô falando em primeira mão aqui, hein? Nunca falei publicamente. Essa minha madrasta tentou me matar. Caramba. E aí, quando ela tentou me matar, eu fui contar isso pros familiares, mas ninguém acreditava em mim. Aí eu falei assim, eu só tenho uma chance, não adianta eu ficar batendo aqui, dando murro em ponta de faca, porque ninguém vai acreditar em mim. E aí eu saí de casa, foi onde eu fui morar na rua. Fui morar na rua e aí eu falei, eu tenho que buscar alguma maneira de eu sobreviver. E aí eu via os meninos, né, se reuniam pra fazer coisas erradas, e eu falei assim, não vou. E até o pessoal da rua me defendia, porque sabia que ali eu estava temporariamente. E eu nunca me envolvi com... Por isso que eu digo, Diego, o seguinte, que escolhe o erro quem quer. Né? Então, eu sabia que eu ia mudar a minha vida, de alguma maneira, que eu ia ser porteiro, que eu ia ser trocador de ônibus, mas eu ia ter uma profissão. Quando eu descobri que tinha Rádio Solimões em Nova Iguaçu, eu morava em Nova Iguaçu na rua, na pracinha do skate. O pessoal de Nova Iguaçu já sabe onde que eu tô falando. E tinha Rádio Solimões. E eu escutava, eu ia pra Rádio Solimões pra filar um café, pra comer um pão, um biscoito, pra matar minha fome. E escutei o cara falando que tinha um cara na rua Voluntários da Pátria, tava dando bolsa pra um colégio interno em Espírito Santo, Colatina. Educandário Espírito Santense Adventista. Corri pra lá. Eu era o último da fila, Diego. Pequenininho, todo sujo. E o cara passou de carro, fez o contorno pela rua Voluntários da Pátria e me viu atrás. Falei assim, a fila é enorme pra ganhar essa bolsa. Eu era o último. Dificilmente eu ganharia aquela bolsa. E ele me viu, mandou alguém me chamar. Eu falei, o que você tá fazendo aqui? Eu falei assim, poxa, eu escutei que vocês vão dar uma bolsa e eu queria essa bolsa. Mas não é assim. Eu falei assim, poxa, mas eu preciso. Aí contei minha história pra ele. Ele falou assim, vou te arrumar essa bolsa. Aí eu falei assim, então tá bom. Aí eu fui pra Colatina, Espírito Santo. Estudei lá, fiquei no colégio interno. Você fica internado, você não sai pra nada. Você fica dentro do colégio. E aí você tem que trabalhar pra você pagar o estudo. Então, eu trabalhava na plantação. E você realmente, naquela época, hoje não deve mais existir isso, deve ter um controle maior, né? E pra você trabalhar nessa plantação, tu tinha que passar por uma espécie de critério deles. Você não pode errar, porque dava praga de passarinho preto pra comer a plantação. Então, você não podia deixar cair semente. Então, eu fui me especializando ali na plantação, porque eu falei assim, eu tenho que sair daqui logo, mas eu tenho que ser um dos melhores. Foi logo que o pastor Freiling, que era um americano que dava aula de música nesse colégio, me viu e me levou pra capela, pra limpar a capela. Já fui melhorando, né? Uhum. E aí eu me formei no 2º grau com 16 anos. Aí vim pro Rio de Janeiro de novo,
Já conversei com meu avô nessa época. Meu avô me deu um cantinho que ele vendia umas balas, paçoquinha, milho-pan. Não sei se vocês lembram. Aquele salgadinho que vende Vende aí nos botiquins aí e tal. E ele falou assim, Alex, é o seguinte, eu vou preparar aqui uns sacos de cimento endurecidos, eram 6 sacos de cimento, e meu cobertor era o casaco dele. Caraca. Fiquei ainda 1 ano. Aí passei na prova no vestibular de engenharia civil, consegui ficar na faculdade de engenharia, eu lavava o banheiro, arrumava as coisas pro cara para poder ganhar a bolsa, para não tinha dinheiro para pagar. E aí consegui ficar na faculdade, aí passei na prova do Exército para ser oficial do Exército. Aí aonde eu já alcancei o meu objetivo principal, que eu fui tenente temporário, tenente R2. Naquela época fazia a prova para entrar. Eu consegui passar e eu não tinha peso. Quando eu fui fazer os testes físicos, o capitão Hamilton, não vou esquecer das pessoas que me ajudaram. Ele, poxa, o Alexander, você não tem peso, cara. Não posso te aprovar. Eu falei, mas eu preciso. Né? Eu contei minha história toda pra ele e tal. Ele falou assim, cara, olha só, vou fazer o seguinte, eu vou te dar um martelinho. Pra sua relação peso e altura, você ainda precisa de 3 quilos. Mas eu vou fazer o seguinte contigo, eu vou deixar você ficar nos testes físicos. Se você for primeiro lugar em todos os testes físicos, eu te aprovo. Falei, beleza, corrida de 3 km e 200 em 12 minutos, primeiro lugar, magrinho, pequenininho, de rua, né, moleque de rua, passei, barra, 12 barras, fiz 12 barras, flexão de braço, 34, passei em tudo. Claro que empatava com alguns, mas fiquei ali no pessoal do primeiro, tinha que nadar. Falei, nunca nadei, nado prego. Se eu cair dentro da piscina, eu vou pro fundo. mas eu vou ficar aqui. Tinha um monte de gente, tinha que ser eliminado também. Eu falei assim, pô, eu pensei na minha cabeça, eu sou o famoso cu de cobra. Eu sou pequenininho, sou lá atrás, né? Que no exército é o maior pro menor. E eu lá atrás, sentadinho. Falei, tem muita gente, eu vou ser um dos últimos. Vai que, né? Falei assim, é a única alternativa que eu tenho. E aí o pessoal foi sendo eliminado, que não sabia nadar. Tinha que ter um modo de nadar lá. Crawl, borboleta, algum. Você tinha que atravessar a piscina em 50 metros. E aí eu mergulhei e fui pro fundo, né? Os caras me puxaram e falaram, tá maluco? Contei a minha história triste pros caras também. Os caras, não, vamos fazer o seguinte, como a gente foi eliminando todo mundo, tá precisando de gente pra ficar, nós vamos ficar contigo, vamos ver como é que você se comporta no período básico. E fui bem pra caramba, aí fiquei, me formei oficial. Aí foi quando a minha vida começou a dar um respiro. Aí eu me formei oficial, com salário de oficial do Exército, fui para a faculdade de fisioterapia, porque me sentia ocioso no Exército, que era pouca coisa para fazer. Naquela época eu trabalhava meio período. Só pra gente situar, que ano é isso? 1992. Beleza. Até então não tinha visto meu pai mais. Meu pai dizia para mim o seguinte, Diego, meu pai daquela fase, falou assim, filho de pobre tem que trabalhar. Então você tem que trabalhar. Meu pai era guardador de automóvel, flanelinha, que te dá o ticket aí de R$2 para tu pagar, meu pai era daqueles. E era debaixo do viaduto, não sei o que, Negrão, lá em Madureira. E aí você tem que trabalhar, já arrumei uma vaga pra você no sindicato, vou botar você nisso daí, cara. Você vai ter que trabalhar. Eu falei, não vou não, pai. Isso na época de moleque já, não vou não. Foi quando eu fui, esse trajeto todo. Quando eu me formei oficial do Exército, eu falei assim, poxa, quero ir pro meu pai, mostrar meu pai, né? 12 de junho de 1993. Falei, pô, agora espada de oficial, né? Luva, pô... 38 na cintura, falei, agora eu vou lá mostrar pro meu pai que eu sou oficial do Exército. Aí eu cheguei na casa do meu pai, bati na porta assim, a minha madrasta abriu a porta, teu pai tá lá dentro. Nenhuma surpresa pra ela. E aí eu falei assim, não, eu quero ver meu pai, eu tenho que dar um abraço nele e tal, não sei o quê. Aí me formei, foram outras pessoas me entregar a espada, porque eu não falava com meu pai ainda. E aí eu fui lá, fui dar um abraço nele. Aí, Diego, aconteceu o pior. Meu pai infartou e morreu quando me viu. Caraca, Alex. Meu pai infartou. Dia 12 de junho de 1993. Ele viu, foi um pico... Ele já estava passando mal à noite. Segundo a minha madrasta, ele realmente passou mal, dor de cabeça, cefaleia, dor na nuca e tal. Quando ele me viu, ele teve um pico hipertensivo, infartou e morreu. Nós levamos para o hospital, tentamos socorrer, mas naquele dia mesmo ele morreu. Perdi meu pai e minha mãe e segui minha vida, né? Aí eu fui oficial do Exército, fui fazer a faculdade de fisioterapia, porque eu queria fazer a faculdade de fisioterapia. Naquela época tava um boom muito grande por causa do Romário, que tinha um fisioterapeuta particular que levou para Ajax, pro PSV, né? Era o Filé, que hoje é do Fluminense e tal. Tava uma repercussão muito grande. Eu falei, não, quero fazer faculdade de fisioterapia, porque o meu sonho agora é sair do Exército, trabalhar com futebol. De preferência no clube que eu amo. Beleza, mas não passava pela minha cabeça que um dia eu entraria no vestiário com Jorginho, Pantera, entendeu? Elton, goleiro. Pô, eu nunca pensei na minha vida isso, né? Luizão. Quando eu vi os caras, mas antes disso, eu fiz a faculdade,
me formei, e aí, na época eu tinha me destacado pela eletroestimulação, fatídica eletroestimulação, Diego. Foi a eletroestimulação que me fez brigar com um médico na época do Vasco, que depois se tornou presidente, que me demitiu. Campeão. E aí, eu estudando aquilo, como eu já tinha feito faculdade de engenharia, eu gostava da coisa que envolvia eletricidade e tal. E na eletroestimulação, que é uma ferramenta própria da fisioterapia, eu gostava daquilo. Eu falei assim, vou estudar mais isso. E eu fazia palestras sobre aquilo, e era uma competição entre universidades. E eu representava a Universidade Estácio de Sá do Rio Comprido. Aí eu ganhei 1, 2, 3 vezes. Aí no que eu ganhei, quando houve o acidente da Luciana Novaes, atualmente ela é vereadora do Rio de Janeiro, ela tomou um tiro na Estácio e ficou tetraplégica. E aí a universidade me elegeu para trabalhar na recuperação dela, né? Porque ela ia ficar tetraplégica e precisava de uma equipe preparada para isso. Na época eu nem estava formado ainda. E aquilo também tomou uma repercussão na mídia muito grande. E quem foi me entrevistar foi o Washington Rodrigues. Caramba, o Apolinho. O Apolinho, que virou meu padrinho no futebol. E aí, o Eurico Miranda, falecido Eurico Miranda, era fã do Apolinho. E aí ele falou assim, ele sempre escutava o programa do Apolinho às 5 horas. Aí ele falou assim, quem é esse rapaz? Aí o Apolinho falou assim, não, esquece porque ele já botei ele lá com ronco no Flamengo. Ele tá lá fazendo uns negócios no Flamengo e tal. Naquela época, você não deve ser muito novo, você não deve lembrar a turma do chinelinho do Flamengo. Fernando Diniz, era o Rafael lateral, o Júlio César goleiro, tudo machucado. Que ano é isso? Cara, isso foi 2002. Eu tinha 9 anos de idade. E me botaram lá, eu falei assim, pô, tô no meio dos urubu, né, mano? Mas tava tranquilo, tava entrando pro futebol. E aí, cara, eu recebi uma ligação, naquela época era o StarTAC, não sei se você lembra de telefone dele. Lembro. E os caras, rapaz, tu se apresenta aqui no Vasco tal hora, assim, assado. Eu falei assim, porra. É trote essa merda? Eu sou o Eurico Miranda. Eu falei assim, tá bom, eu sou o Michael Jackson. Só vi o cara na televisão, o cara vai falar comigo. Passou, não fui. Aí eu fui pra minha clínica e aí ligou de novo. Aí eu fui pra base do Vasco. Acredite, quem implantou o sistema de saúde na base do Vasco foi eu e o Márcio Saldanha. Filho do Saldanha, que era supervisor da base. Não tinha nada pra base na época. Aí montamos uma baita de uma estrutura, lá em 2002, 2003. E aí, naquela época, teve um problema com o Marcelinho Carioca. Você me perguntou sobre a entrada no futebol, É mais ou menos isso. O Marcelinho Carioca estava mais de 6 meses parado, com um problema na panturrilha. E aí ele foi na minha clínica, mas coincidentemente, como eu tinha trabalhado na base lá, de graça, tá? Sem ganhar um centavo. Ficamos lá 1 ano e meio sem 1 centavo de salário. Mas a gente achava interessante a gente fazer o trabalho lá. Aí o Marcelinho Carioca ficou sabendo do trabalho na base que foi bem feito e me procurou na clínica. Foi quando, na época, o médico da época, ele achou que eu estava abordando o jogador por fora para poder dar uma pernada de anão neles e tratar por fora. E não foi. E aí ele foi me procurar. Foi quando o Eurico Miranda ficou sabendo e falou assim, não, rapaz, manda esse rapaz vir pra cá agora. Eu já conheço o trabalho dele e eu vou... Aí ele falou comigo, Alex, esteja aqui amanhã no departamento médico, você vai cuidar do Marcelinho Carioca. Aí foi demissão em massa dos médicos, os médicos não aceitaram, foi uma maior confusão. Essa foi a minha entrada no Vasco.